O quê? De querer se rebelar assim? Porque era até uma coisa que eu coloquei, tipo, a gente vê muito filho de pastor dando problema e tal, e aí tem filho de pastores e tem, cara, seu pai é um cara, uma igreja muito grande, muita evidência e tal. Você, de alguma vez, você teve algum repulsa, não sei se a palavra é repulsa, mas assim, uma raiva, ou, igual você tá falando, tentou causar só pra, enfim... Você já teve isso? Uma fase que, tipo assim, eu não quero igreja. Eu não acho que de não querer igreja, assim, mas eu nunca cheguei a fazer nada, porque as coisas foram barradas ali no pensamento. Eu pensei em fazer coisas, mas, tipo, rapidamente eu pude ver como isso era uma ideia tosca e não procedente de Cristo, né? Que legal, cara. Então, graças a Deus foi assim, mas eu acho que meus pais foram muito sábios. Sabe, um dia eu conversei com o meu pai. E eu tava falando, às vezes ele perguntou, assim, ele dava uma checada, aí, como é que vocês estão? Vocês acham que eu tô viajando muito? Você acha que eu preciso viajar menos e tal? Tinha essa conversa, né? Confiante. E eu lembro que um dia eu falei, às vezes eu só fico triste porque eu acho que eu não posso te ver tanto porque você viaja e tal. Mas meu pai, com muita sabedoria, falou, tipo, Israel, não tem um colega seu que o pai dele é médico? Eu falei, tem. Ele falou, ele vê o pai dele menos do que você. Aí eu falei, caraca, então eu vi essa. E aí, em vez de ficar, nossa, meu pai viaja muito, queria pastor, eu falei, cara, que da hora, que o que o meu pai está fazendo com o tempo dele é esse trabalho que eu admiro. Minha mãe também fez um trabalho sensacional, porque enquanto meu pai estava viajando, ela sentava com a gente, lia as histórias de Paulo, assim, falava, é isso que seu pai faz. Que demais. Isso é muito legal. Então, quando meu pai voltava de viagem, eu e minha irmã, mesmo criança, a gente já tava na porta, pai, o que foi que Deus fez nessa viagem? Aí ele contava, eu vi tal pessoa sendo curada, tal pessoa sendo liberta. A gente, então eu e minha irmã, a gente vibrava com isso. E eu acho que a autenticidade do que os meus pais viviam despertou o meu interesse. Porque, né, primeiro, eu vi uma coerência muito grande, não só no discurso, mas nas atitudes dos meus pais. Então, várias vezes o meu pai dizia, filho, você não pode fazer isso porque a Bíblia diz isso. Só que não era uma barragem unilateral. Várias vezes na minha vida, meu pai sentou comigo e falou, filho, perdão, eu fiz isso, mas a Bíblia diz que eu devia ter feito isso. Então, você me perdoa? Você libera esse perdão sobre a minha vida? Então, eu vi, cara, quem manda aqui é o Senhor, entendeu? Não tinha chance de ser os meus pais querendo me controlar. Eu não tinha nem como... conversa também, né? Então, a gente via isso. E outra coisa, cara, o interesse deles. Quantas vezes eu, novo, assim, lembro de abrir a porta do quarto, né, da minha mãe e ela tá lá com a Bíblia no colo, chorando. Mãe, tudo bem? Ela, sim, o senhor tá falando comigo aqui. Sabe, aquele coração mole? Né? Quantas vezes eu descia, às vezes, né, as escadas, estava lá o meu pai com a cara no sofá, assim, de joelhos, chorando, assim. Então, a gente via essa paixão deles. Nunca, na minha vida, eu vi os meus pais reclamando de ir para um culto, de ir para e naquela correria. Então, isso obviamente despertou o nosso interesse. E a partir disso, eu pude encontrar o meu Deus, não só o Deus de meus pais, né?